Finalmente chegou a nossa terceira aula do curso de emagrecimento. Essa aula, ela é bem importante. Eu posso dizer que é uma das mais importantes aqui do nosso curso, porque ela vai dar a base para você começar a fazer os ajustes na sua alimentação para perder peso, para ganhar saúde, para se tiver diabetes, controlar a glicemia, para ajudar no controle também da hipertensão arterial. Então hoje eu vou dar uma base. E aí você precisa assistir esse vídeo até o final e você não vai se arrepender. Hoje, literalmente, a gente vai ter uma aula. Mas não vai embora, porque tem gente pensando... não quero assistir aula, porque a aula é chata, porque é difícil entender. Não, essa aula você vai entender completamente. A gente vai falar sobre o funcionamento do corpo e como é que a gente engorda. E por que a gente vai descobrir isso? Porque quando a gente descobre como é que a gente engorda, a gente começa a descobrir a forma de emagrecer. Hoje vai ser literalmente uma aula, por isso vou até botar meu óculos para vocês me acharem com cara de professora. E eu vou passar também aqui as imagens no PowerPoint para ficar mais fácil para você entender. Desconfigurou um pouquinho a imagem, mas não tem importância, só vocês prestarem atenção no que eu tô falando que vocês vão entender. Hoje a gente vai falar como se alimentar para emagrecer. Primeira coisa, hoje a gente vai falar principalmente de um hormôniozinho chamado insulina. Para quem não sabe, a insulina ela é super importante no emagrecimento. Por quê? Nos anos 50 foi descoberto que a insulina é o hormônio responsável pelo acúmulo de gordura no corpo. A maioria das dietas não leva essa informação em consideração. Tem gente que acha que só tem insulina quem é diabético, mas não, gente, todo mundo tem insulina. A gente precisa da insulina para fazer uma faxina ali no nosso sangue e tirar as moléculas de glicose e armazenar ela. Ou armazenar, ou a gente usar no nosso dia a dia, quando a gente está caminhando, quando a gente está trabalhando. Só que às vezes a gente come tanta glicose que a gente gasta um pouco, mas ainda fica, então precisa ser armazenado. Aqui vocês estão vendo essa imagem, aquela parte vermelhinha ali é o pâncreas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse órgão ele é super importante e ele é o responsável por secretar, ou seja, por produzir a insulina. Ela é liberada na corrente sanguínea quando esta alcança um nível considerável de glicose. Mas como é que isso acontece? Vamos pensar de uma forma mais prática. Você sentou na mesa para encher a pancinha. Existem 3 macronutrientes que compõem a maioria dos nossos alimentos: carboidrato, gordura e proteína. Alguns alimentos são ricos em proteína, por exemplo, as carnes. Outros alimentos são ricos em gordura, por exemplo, o abacate. Outros são ricos em carboidratos e posso dizer que a maior parte dos alimentos são ricos em carboidrato. Ou seja, as frutas, um arroz, o macarrão, a maior parte é composto de carboidrato. Por isso que muita gente fala, tem que cortar o carboidrato para emagrecer. Não, eu sou contrária a essa ideia, porque se a maior parte dos alimentos tem em sua composição a maior parte de carboidrato, é porque o carboidrato é importante. Qual é o problema? É que a gente tem escolhido ultimamente uns carboidratos de má qualidade, né, gente? A gente tem refinado muitas coisas, o arroz é para ser integral, a indústria já refinou, já transformou em arroz branco, é massa, né? Biscoitinhos, que você não vê nenhum problema nos biscoitinhos creme cracker, nos biscoitinhos de água e sal. Você acha que são biscoitos super saudáveis, que você pode trocar a sua refeição por um biscoitinho, nada vai acontecer. Gente, o índice glicêmico desses biscoitinhos são altíssimos e muitas vezes você estraga a sua dieta por conta dos seus biscoitinhos. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas tá, você sentou na mesa para começar a comer. Comeu ali um pão, comeu um macarrão, comeu um hambúrguer, alguma coisa assim. Você comeu carboidratos também, né? Além da proteína e gordura, você comeu carboidrato. A gente vai falar hoje especificamente do carboidrato. O que aconteceu com o carboidrato? Ele vai ser quebrado e vai ser transformado em açúcar. E o que é açúcar? Na glicose. O que vai acontecer quando você come? Aumenta a quantidade de glicose na sua corrente sanguínea. Aí eu queria que vocês entendessem esse gráfico aqui. Aí tem gente que já vai dizer assim, não, vou sair desse vídeo porque eu não suporto gráfico. Na escola eu reprovava em tudo quanto era gráfico. Não, gente, fica aqui que você vai entender. Tá vendo essa curva vermelha?
Isso aqui está dizendo o seguinte, por exemplo, quando você come carboidratos simples, o que são carboidratos simples? Pão, batata, macarrão, arroz, o arroz branco, chocolates, bolos, doces, parem de lamber os beiços, tá? Quando a gente come esses alimentos, o carboidrato ele é quebrado de uma forma muito rápida. E quando ele é quebrado de uma forma muito rápida, ele faz essa curva vermelha. Em 30 minutos, tudo que você comeu já se transformou em glicose e aí você faz um pico de glicose na corrente sanguínea, ou seja, você está com a sua glicose lá nas nuvens, é muita glicose que está boiando ali na sua corrente sanguínea. Quando você faz esse pico de glicose, o que acontece? Tem que vir a insulina para salvar. Vamos dizer assim, você sujou todo o teu sangue com glicose, aí tem que vir alguém para fazer a faxina. Aí vem a insulina, que também vai precisar fazer um pico, porque senão ela não vai dar conta da quantidade de glicose. Vai ter que ser produzido muita insulina para dar conta daquela glicose. Insulina veio, deu a limpada e armazenou. Depois a gente vai falar como é que ela vai armazenar. Com isso, fiz um pico e aí a curva teve um declínio muito brusco também. O que acontece quando esse declínio é muito brusco? Você em 1 hora está com fome de novo. Você já reparou quando você come uma fatia de bolo de manhã no café da manhã? Daqui 1 hora você já está com fome de novo? Porque foi isso que aconteceu. Então os carboidratos simples não te dão saciedade por um longo período de tempo. Você come, daqui a pouco você já está com fome. A gente vê nesse gráfico e do que acontece no nosso organismo, já mostra que os carboidratos simples não são alimentos que vão nos ajudar no emagrecimento. Daqui a pouco você vai estar com fome, você vai comer de novo. Esse é um ponto. O outro ponto, você fez um pico, teve que guardar essa glicose. Aonde foi guardado, gente? Aonde? Procura aí na barriguinha que está aí. Agora, nessa curva verde é o quê? Os carboidratos complexos. Carboidratos fibrosos. São os carboidratos de melhor qualidade. Por exemplo, você comeu uma salada, você comeu verdura, você comeu um arroz integral, um pão integral. E aí o que acontece? Ao invés de você fazer um pico, você faz uma curva menor e essa curva ela não cai bruscamente, ó. Ela sobe um pouquinho e depois ela vai caindo devagar também. E isso leva mais tempo, às vezes leva 4, 5 horas para essa glicose cair ao nível que caiu a glicose no caso do carboidrato simples. Ou seja, você teve muito mais tempo de saciedade e você não fez pico de glicose. Se você não faz pico de glicose, você não faz pico de insulina. Tá aí o grande problema. Quando você faz pico de insulina, para ficar mais fácil de entender, você dá uma paralisada no seu emagrecimento. Ou seja, se você estava num dia muito bonitinho, comendo muito bem, sem fazer pico de insulina, você preparou o seu corpo para o emagrecimento, aí do nada você vai lá, enche a cara de bolo, de doce, alguma coisa assim. O que você fez? Fez o pico de insulina e estragou tudo que você tinha feito. Você preparou o seu corpo para engordar e não para emagrecer. Por que o carboidrato simples faz pico de açúcar, pico de glicose, e o carboidrato complexo não? Por que o carboidrato simples ele vira açúcar tão rápido e o carboidrato complexo não? Eu vou dar um exemplo aqui com umas bananas que eu tenho aqui. O que acontece? Um carboidrato complexo ele é formado por muitas moléculas. As moléculas elas têm que ser quebradas para virar açúcar, para virar glicose. Então, como o carboidrato complexo ele é complexo, ele tem mais moléculas, para ficar mais fácil, vamos pensar assim, carboidrato complexo é esse monte de banana aqui. Se eu quiser quebrar essa banana no meio, vai dar muita dificuldade, porque são muitas juntas, né? Muita dificuldade. O carboidrato complexo eu vou ter dificuldade, vai demorar. Então, se tiver que quebrar vários cachos de banana, aí eu vou ter dificuldade, quebrei uma, aí depois vem dificuldade, quebrei outra, e aí eu vou demorar 4 horas para quebrar todas essas moléculas. Então, vai acabar que eu vou demorar mais para transformar o carboidrato complexo em açúcar e não vou fazer pico. E eu vou ter saciedade por mais tempo. Agora, o carboidrato simples é o quê? Vamos pensar aqui, carboidrato simples é só uma molécula, é só uma banana. Então, para eu quebrar essa banana aqui, vai ser muito mais rápido. Então, chega uma banana, eu quebro, jogo na corrente sanguínea. Não é banana, gente. Eu vou quebrar o carboidrato simples e vou jogar na corrente sanguínea. Mas como se fosse a banana aqui. Quebro, jogo. É muito rápido isso, muito fácil. E aí eu faço o pico de açúcar. O que é carboidrato simples? Vamos relembrar. São as coisas que são fáceis de se tornar açúcar, rápido de se tornar açúcar, que fazem pico de glicose. Pão, batata inglesa, arroz branco, macarrão, chocolates, todos os doces que você gosta, tudo isso é carboidrato simples. O que é carboidrato complexos? Os vegetais, o arroz integral, o macarrão integral, pão integral, batata doce, inhame, aipim. Então, o que é melhor? Comer uma batata inglesa ou uma batata doce? Uma batata doce, por isso que dizem
para o diabético não comer batata inglesa e sim batata doce. E isso tem a ver também com o índice glicêmico dos alimentos, que a gente vai falar agora. Para ficar fácil, índice glicêmico é a velocidade que eu transformo carboidrato simples em açúcar. Quanto mais rápido eu transformo o carboidrato em açúcar, maior vai ser o índice glicêmico dele. Os alimentos de baixo índice glicêmico são aqueles que eu demoro para transformar em açúcar. São os que não fazem aquele pico, e sim uma curva mais longa. Quanto mais rápido o carboidrato vira glicose, maior é o índice glicêmico do alimento. Também maior o risco dessa glicose ser armazenada sob a forma de gordura. Se eu tenho muito carboidrato se transformando em glicose rapidamente, eu tenho uma quantidade muito grande de glicose que a insulina vai ter que limpar e vai ter que botar em algum lugar. Se não tem, já encheu todas as minhas reservas, o que eu vou fazer? Vou armazenar em forma de gordura. Os alimentos eles estão divididos em 3 categorias de índice glicêmico. Baixo, que é menor que 55, médio, que é de 56 a 69 e alto índice glicêmico, que é igual a 70. Eu costumo dizer assim, o baixo você pode comer mais à vontade, o médio você vai ter moderação e o alto, tento não comer. Vamos evitar usar os alimentos de alto índice glicêmico. Se for comer uma vez ou outra, se você quer emagrecer, vamos deixar o alto índice glicêmico um pouquinho de lado, deixa para um dia que você foi para uma festa ou um dia que você foi passear e aí quis comer uma coisinha diferente, por exemplo, uma batata frita, alguma coisa assim, que teria o alto índice glicêmico. Só para vocês entenderem aqui, uma pizza de queijo, ele tem índice glicêmico de 87, ou seja, alto índice glicêmico. Devo comer? Esse aí é o que eu tenho que evitar. Morangos, 40, baixo índice glicêmico, são frutas. Posso comer tranquilamente. Laranja, 42. Pêssego, 42. Aveia, 55. Tudo isso tem baixo índice glicêmico. Farinha de trigo branca, gente. Tudo que você come que tem farinha de trigo branca vai ter um índice glicêmico muito alto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa vilãzinha aí. Agora também um alimento pode mudar o índice glicêmico dele. Sabe como? Por exemplo, o alimento integral, não processado em seu estado natural, ele tem o menor índice glicêmico. Exemplo disso, o arroz. Se eu processo esse alimento, transformo ele em um alimento refinado, por exemplo, o arroz branco, eu aumento o índice glicêmico dele. Então, o que eu vou dar preferência? Um arroz branco ou um arroz integral? Um arroz integral. Alimentos não cozidos, crus, eles têm um índice glicêmico mais baixo. Exemplo disso, a cenoura. Uma cenoura crua vai ter um índice glicêmico mais baixo do que uma cenoura cozida. Por isso, muitas vezes, quando você está tentando perder peso, um nutricionista ou médico, eles falam, dê preferência para os alimentos crus. Então, os alimentos crus também vão ajudar na perda de peso. Alimentos cozidos, tempo de cozimento de um alimento pode elevar o índice glicêmico do mesmo. Só para você entender como isso é real, se você pega uma banana crua, ela tem uma quantidade de açúcar, você percebe, né? Ela é docinha. Mas se você pegar essa banana e botar numa frigideira, você der uma cozida ali nela, você vai perceber que essa banana ficou mais doce, ou seja, elevamos o índice glicêmico da banana. Alimentos sólidos têm o índice glicêmico mais baixo. Por quê? Porque você vai precisar mastigar, então vai demorar um pouco mais para se transformar em açúcar. Agora, quando você toma um alimento líquido, ele já está ali bem batido, então quando você consome, vai se transformar em açúcar muito mais rapidamente. Por isso que a gente fala, dê preferência a usar a fruta ao invés de usar o suco. Alimentos que contém mais fibras, gorduras e proteínas tem um índice glicêmico mais baixo. Quando você retira as fibras, retira a gordura e a proteína, eu elevo o índice glicêmico. Gosto até de dar o exemplo da tapioca. A tapioca, que muita gente diz que é ótimo para emagrecimento, não é nada ótimo, porque ela tem um índice glicêmico altíssimo. Agora, se você quiser transformar ela em um índice glicêmico mais baixo, sabe o que você pode fazer? Colocar um ovo e só apenas 2 ou 3 colheres de tapioca, mexer e fazer uma crepioca. A crepioca ela vai ter o índice glicêmico mais baixo, porque contém proteínas e gorduras, enquanto a tapioca só tem carboidrato purinho. O que é melhor? Eu comer uma banana sozinha ou uma banana com aveia? A banana com aveia vai ter o índice glicêmico mais baixo, porque eu misturei ela com mais fibras. Alimentos menos maduros. Questão da banana de novo, vamos pensar. Quando a banana está meio verde, ela é menos doce. Quando ela está madura, ela é mais doce, ou seja, aumenta o índice glicêmico desse alimento quando ele se torna mais maduro. E, obviamente, uma porção menor vai ter um índice glicêmico mais baixo, uma porção maior vai ter um índice glicêmico mais alto. Tá,
A glicose entrou na minha corrente sanguínea. Onde é que eu armazeno essa glicose? Agora que a gente vai chegar na parte do armazenamento. A glicose está elevada, insulina entra em ação, leva essa glicose para ser armazenada em forma de glicogênio ou gordura. Aí você já vai ficar com medo. Ah não, glicogênio, não quero voltar a estudar isso de novo, esse negócio que a gente aprendia lá em biologia. Calma, gente, não precisa aprender nada desses termos. Mas só para você entender, a insulina vai pegar a glicose e vai levar para botar em algum armáriozinho aí dentro do seu corpo. Onde é esse lugar? Fígado é um lugar. Cérebro, o nosso cérebro, para trabalhar, ele precisa da glicose, então ele usa para fazer suas funções. O músculo também é outro lugar onde a gente pode armazenar. Só que às vezes você come tanto açúcar que você entope todas as suas reservas ali, fica tudo cheio e não tem mais onde guardar. Os armários encheram. Opa, e agora? Sobrou glicose pra caramba e já tá tudo cheio. Onde é que eu guardo? Na sua pancinha ou nos lugares que você costuma acumular mais gordura. Se você é do tipo de pessoa de sobrepeso androide, não tem nada a ver com o celular não, né? Você é aquela pessoa que armazena mais gordura na região abdominal. Pela sua genética, né? Por aí que vai ser encaminhado esse excesso de glicose que vai se transformar em gordura e vai fazer ali aquela capa no abdômen. Se você é do tipo ginecoide, que é aquelas pessoas que armazenam mais gordura ali na região do bumbum e quadril, é mais comum nas mulheres, então é para aí que vai ser encaminhado esse excesso de glicose. Uma curiosidade interessante: qual é a gordura mais perigosa? As pessoas que armazenam no quadril e bumbum ou as pessoas que armazenam na barriga, que seria androide? Na verdade, o acúmulo abdominal é o mais perigoso, porque a gente tem acúmulo de gordura nas vísceras, que a gente chama de gordura visceral. As pessoas que têm um abdômen mais globoso e têm a circunferência abdominal maior correm mais riscos de terem problemas cardiovasculares. Então, se você tem muita gordura acumulada na região abdominal, é mais um motivo para cuidar do seu estilo de vida, melhorar a sua alimentação, diminuir o tamanho da circunferência abdominal, para também diminuir o seu risco cardiovascular. Então já sabemos para onde vai essa gordura, onde a gente costuma armazenar mais gordura, essa glicose vai ser armazenada ali. Só que aí, quando você exagera muito no açúcar, ou quando você está prestes a se tornar diabético, pré-diabético, essas coisas, a nossa célula às vezes sofre, a gente pode dizer que ela pode ficar insensível à insulina. Já viram falar? Resistência à insulina. Se você já foi no médico, o médico falou assim: olha, você pode estar pré-diabético, ou então, olha, você está fazendo uma resistência à insulina. Por que isso está acontecendo? Vamos ver aí nessa figurinha o que acontece quando você está insensível à insulina. Na primeira célulazinha ali, a gente está vendo que tem uma bolinha azul, que ali é um esquema para você entender, né? Ali é o canal da glicose, ali seria onde entra a glicose. No rosa seria a chavinha para abrir a portinha para a glicose entrar dentro da célula. Esse trequinho amarelo com a pontinha vermelha e verde é a insulina, e é como se ela fosse uma chave se encaixando na fechadura. A insulina vai chegar com toda a carrada de glicose que ela pegou lá na corrente sanguínea, vai se encaixar aqui na fechadura rosinha. Quando ela se encaixa, ela abre a portinha azul e a glicose entra ali dentro. Na segunda, a gente já tá vendo isso acontecer, ó. Abriu a portinha, toda a glicose vai entrar e vai ser armazenada dentro da célula. Essa glicose armazenada ali dentro da célula, ela pode ser em algum momento usada quando você for fazer alguma atividade física ou qualquer atividade que a gente vai precisar usar a energia reservada. Só que aí, quando você fica enchendo o saco dessa célula toda hora mandando glicose, toda hora, come, e é muita glicose, toda hora a insulina chega lá na célula: abra aí que eu tô trazendo mais glicose. Chega uma hora que a célula enche o saco, fala: não vou mais abrir portinha nenhuma, chega de glicose chegando aqui, tá comendo demais, vai ficar com essa glicose aí pra você, devolve lá pra corrente sanguínea, porque eu não vou mais aceitar glicose nenhuma entrando aqui, é muita glicose. Aí o que acontece? A insulina vem pra tentar se encaixar na fechadurinha ali pra abrir a porta, a célula não deixa, não aceita, fica insensível à insulina, fala assim: pare. Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Não chegue perto de mim, não estou aguentando mais a sua presença. Aí pronto, não abriu a porta, a glicose não entrou. O que vai acontecer? A glicose continua lá na corrente sanguínea. Aí é quando você faz o seu examezinho de sangue e ele dá ali 110, ao invés de dar até 99, dá 110, 115. Sua insulina dá já alterada, porque já não tá mais conseguindo armazenar como armazenava antes. O negócio já tá ficando meio complicado. Já tá dizendo assim: opa, vamos melhorar essa alimentação
alimentação porque o negócio tá ficando torto pra você. Aí você pensa assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Mas, gente, não precisa chegar a esse ponto pra você tomar a iniciativa de mudar. A gente precisa mudar o quanto antes. Desde o momento que a gente entende que uma alimentação rica em açúcar faz mal, a gente já tem que pensar em mudar. A gente não precisa mudar só quando as coisas já estiverem feias, quando tiver uma diabetes instalada, uma pré-diabetes. Mas, muitas vezes a gente chega a esse ponto. E aí, vem o alerta. Se já chegou esse alerta pra você, esse é o momento de mudar. Esse é o momento de transformar, porque tudo isso tem jeito. Tem jeito através de uma mudança no estilo de vida. Então, o que eu devo fazer para me tornar mais sensível à insulina? Preferir os alimentos que Deus criou. É a forma que eu acho mais fácil de fazer você lembrar o que é um alimento saudável e o que não é. Só a gente olhar para o alimento e pensar, tem um arroz integral e arroz branco. Deus criou qual? Branco ou integral? Ele criou o integral e o homem transformou no arroz branco. Então, o que eu vou dar preferência? Ao integral. Eu vou preferir o quê? Esse cacho de banana aqui. Tem tanta banana aqui. A gente gosta de banana aqui. Você vai preferir uma banana ou você vai pegar uma caixinha ali com um pozinho dentro, uma lata que você vai tirar algumas coisas de dentro, alguma carne embutida, algum patê, alguma coisa assim para comer aquilo. O que é o ideal? Escolher as coisas que são mais naturais. As coisas que são embutidas, são fritas, são cheias de química, cheias de conservantes, aromatizantes, esmonteantes. Dentro são alimentos de má qualidade e que nosso corpo muitas vezes nem reconhece o que tem ali dentro. Toda vez que você come um alimento cheio de conservantes, cheio de moléculas que o seu corpo nem consegue reconhecer, ele trata aquilo como se fosse uma ameaça. Quando ele percebe que aquilo, opa, eu não estou reconhecendo essas moléculas aqui, isso é uma ameaça, aí ele manda células para combater, inflama o seu corpo. Toda vez que a gente então vai comer produtos industrializados, a gente acaba levando o nosso corpo a se inflamar. E inflamação também pode gerar doenças. Vamos tentar nos alimentar de alimentos mais saudáveis. Coloquei um verso bíblico aqui que eu acho bem interessante, que é Gênesis 1:29. Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, essa será o vosso alimento. Vamos escolher os alimentos mais saudáveis, os alimentos mais naturais, com menos conservantes. Claro que a gente vive numa época que é difícil se livrar totalmente dos industrializados, mas vamos evitar ao máximo. Ainda nesse curso de emagrecimento a gente vai fazer uma aula de industrializados, como é que você lê rótulos, como que você escolhe entre um industrializado e outro, porque às vezes a gente precisa usar, então que a gente escolha o menos pior, pelo menos. A gente vai ensinar tudo isso aqui. E hoje a gente vai agora tomar a decisão sobre o desafio. O terceiro hábito que a gente vai colocar no nosso aplicativo hoje. Vocês entenderam como é que funciona a questão do índice glicêmico? Se eu controlo a minha insulina, se eu mantenho a minha insulina baixa, se eu não faço pico de açúcar, eu preparo o meu corpo para o emagrecimento. Eu começo a emagrecer mais rápido. Muitas vezes não é nem a quantidade de caloria que você come que vai te ajudar a emagrecer, e sim a qualidade dos alimentos. Se eu controlo os meus hormônios, se eu mantenho o meu corpo controlado, faço atividade física, eu me alimento bem, eu melhoro o meu metabolismo, eu acelero o meu emagrecimento. Então a proposta de hoje é a gente acelerar esse emagrecimento. E como é que a gente vai fazer isso? Nos alimentando com alimentos com índices glicêmicos mais baixos e nos alimentando de alimentos mais naturais. Tá, e como é que eu vou saber quais são os alimentos de índice glicêmico mais baixo? Quem tá com a gente no nosso grupo do WhatsApp vai receber essa listinha. Quem não tá no grupo do WhatsApp pode ir até o nosso direct lá do Instagram, segue o nosso canal e solicita a listinha pelo direct que a gente vai passar para vocês. Gente, se você gostou dessa aula, se ela foi importante para você dar o pontapé inicial e começar a organizar sua alimentação, começar a fazer sua reeducação alimentar, deixe uma curtida aqui. Comenta aqui se você gostou da aula e comenta aqui embaixo se você está fazendo com a gente todas as semanas, aplicando cada hábito a cada semana, e essa semana se você também vai aplicar o hábito de diminuir o índice glicêmico da sua dieta. Envie essa aula para outras pessoas, convida elas para participarem do nosso curso, e se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no nosso canal. E mais uma vez foi um prazer enorme estar aqui com vocês e conto com vocês na próxima quarta-feira com mais uma aula. Um abraço, tchau!